Gabarito da P1 de Física 1 de 2017. No exercício 1, ele dá a aceleração de um elétron, que está sendo movido por uma força miraculosa, né? 3t quadrado, 8t ao cubo, sei lá. Né? E pede a velocidade após um segundo, dada uma certa velocidade inicial. No exercício que eu apliquei para os meus alunos, eu esqueci de colocar a direção da velocidade. Bem, mas daí eu percebi durante a prova e avisei. Tá, qual que é a sacada do exercício? Você tem a aceleração e você tem que se perguntar qual que é a expressão da velocidade que eu vou derivar e vou obter essa aceleração. Então, eu tenho uma aceleração na direção de I. O que eu derivo que vai dar 3t quadrado? Bem, t ao cubo. Tenho na direção de J menos 8t ao cubo. O que eu derivo que vai dar isso? Menos 2t à quarta. O 4 cai, perfeito, diminui o 3. E na direção de K eu tenho 6t. O que eu derivo que vai dar 6t? 3t quadrado. Nota que eu ainda tenho um vetor constante, que quando eu derivar vai ser zero. Esse vetor constante é a velocidade inicial, que é dado aqui. Ok? Daí, substituindo, eu vou ter no instante de tempo igual a 1, certo? Esse termo, essa daqui que dependem do tempo, vai ficar 1, menos 2 e 3. Esse 1 com a velocidade inicial na direção de x vira um 3. E aqui está na forma vetorial a velocidade, só que ele pede o módulo. O módulo eu elevo o 3 ao quadrado, mais o menos 2 ao quadrado, mais o 3 ao quadrado, vai dar 22, tiro a raiz, é 4,7 aproximadamente. Por que é muito relevante dar a direção e por que não dá para fazer o exercício sem a direção? Quando eu calculo a velocidade a partir da aceleração, o que eu estou calculando na verdade é variação da velocidade. Eu sempre integro, certo, de um limite, de um valor inicial até um valor final. Então, a integral é a área do gráfico. Imagina que eu tenho aqui o gráfico da aceleração, certo? E eu estou pegando um pedaço aqui, ó, de um tempo inicial, aqui é um tempo inicial, até um tempo final, certo? O valor dessa área é a variação da velocidade. E a variação da velocidade, como um vetor, ela pode estar em qualquer direção. Nesse exemplo aqui, ó, ele pode estar nessa direção, enquanto que a velocidade inicial está em vermelho em outra direção. De tal forma que a velocidade final está numa terceira direção. Ok? Uma combinação delas. Perceba, portanto, que se eu não der a direção inicial, eu não consigo fazer o exercício, certo? Não tem sentido somar um escalar em cima de um vetor para depois tirar um módulo. Ok? Mas vale aprendizado, vale a discussão, certo? Foi construtivo, foi construtivo. Tá, exercício 2. Um alpinista de 60 kg está subindo uma chaminé, figura aqui ao lado. O coeficiente de atrito estático nos sapatos é 1, então está aqui o coeficiente de atrito estático no sapato, μ1 igual a 1, certo? E nas costas é 0,5, então está aqui das costas, μ2 é 0,5. Ok? A moça reduziu a força o suficiente para encontrar a iminência de se escorregar. O que significa? Ela aplica uma força contra a parede de um lado e a parede aplica uma força N1 contra ela do outro lado. Ela aplica uma força desse lado contra a parede e a parede dá uma reação no sentido de ação e reação, das leis de Newton, N2 para o outro lado. E ela está reduzindo as forças, você vai perceber aqui que N1 vai ser igual a N2, certo? É uma das equações aqui. Já que ela não está se movendo na direção de x, N1 igual a N2 igual a um valor N genérico, certo? Que é igual para os dois. Tá? Isso significa que ela vai reduzir esse valor até escorregar nos dois lados, certo? Então ela vai rebalancear o peso, vai redistribuir o peso, de tal forma que a força máxima de atrito dos dois lados, que eu vou ter aqui, olhando para o diagrama de corpo livre dela, ok? Diagrama de corpo livre muito feio porque a moça virou um L, mas está aqui, eu vou ter uma força F1, que é a reação ao contato, né? Não é reação agora no sentido das leis de Newton,
a pé dela está encostando na parede, vai ter duas forças aqui. Vai ter a normal na direção na direção da normal e vai ter uma força de atrito que é uma força cisaliante, certo? E a força máxima de atrito vai ser μ vezes a normal naquele ponto. No caso, N1 é igual a N2 é igual a N. Do lado das costas vai ser a mesma coisa. O F2 vai ser a força de atrito máxima vai ser μ vezes a normal. Como ela está reduzindo os N's, ela vai reduzir os F's, e os F's, as forças dos dois lados, são elas que equilibram o peso da moça. Então, na direção de Y, como ela está parada, F1 mais F2 menos o peso dá zero. Como ela está reduzindo os N's, estou reduzindo esses caras aqui até um limite, certo? Nesse limite, o F1 vai ser igual a μ vezes N, o F2 vai ser igual a μ2 vezes N. Quando eu substituo aqui, eu obtenho essa expressão aqui e eu finalmente posso achar esse valor mínimo. Claro que a moça está redistribuindo o peso ali, a gente vai rediscutir isso lá no contexto de equilíbrio estático, quando eu vou ver torques, tá? Mas aqui achamos o N, e agora a gente pode achar a segunda pergunta do exercício, que é: que fração do peso é sustentada pelo atrito com sapatos? O atrito com sapatos é 1, F1 é igual a μ vezes N, como N é 400, μ é 1, F1 é 400, o peso da moça é 600, então F1 sobre P é 2/3, e essa é a resposta. Exercício 3. Um trem faz uma curva plana, 20 metros por segundo, e a tangente do ângulo que as alças penduradas fazem com o teto vertical é 1/3. Determine o raio da curva. Então tá aqui, imagina um trenzinho de brinquedo aqui, fazendo uma curvinha, certo? Aqui, em torno desse eixo aqui. Eu tenho o raio da trajetória, que é esse Rzinho. Tá aqui, a velocidade do trem está numa direção enviesada aqui, está sempre na direção da trajetória, certo? E eu tenho a aceleração centrípeta aqui para dentro da trajetória, na mesma direção do raio, só que no sentido oposto. Tá. Tudo que está dentro do trem está sofrendo a mesma aceleração centrípeta, senão não estava fazendo a curva. Ou seja, a alça está sofrendo essa aceleração centrípeta. Então tá a alça aqui, ó, tô pintando ela de vermelho agora. Essa alça, ela está presa no teto, então tem uma força aqui de tração puxando ela numa certa direção ao longo de todo o corpo dela, certo? Vai ter uma tensão dentro dela, tá na direção aqui que ela está pendurada, e vou ter o peso. De tal forma que a tração, né, essa tensão que está puxando ela na direção do teto, mais o peso, a força resultante tem que ser a resultante centrípeta, de tal forma que resulte na aceleração centrípeta e a alça faça a curva. E o exercício deu que o ângulo que a alça faz com o teto é tal que a tangente desse ângulo é 1/3. Então está aqui esse ângulo, tangente dá 1/3, isso quer dizer que a força centrípeta dividido pelo peso dá 1/3. Substituindo aqui a expressão da força centrípeta, que é um vínculo geométrico, é igual ao peso dividido por 3, passei o P multiplicando, certo? Isso daqui vai ficar isolando o raio, vai ficar o raio igual a 3V² sobre G, substituindo dá 120. Legal, hein? Quarto exercício, Thor arremessa seu martelo de um ponto situado a 3 pés acima do solo. Então tá aqui esse ponto aqui, ó, 3 pés acima do solo. O gráfico estroboscópico é um gráfico de fotos, vai tirando fotos em instantes espaçados, certo? O estroboscópico da posição do martelo é mostrado na figura. Determine a componente x e y na velocidade inicial. Então ele vai ter uma velocidade inicial aqui, para cá, ele vai fazer uma certa trajetória parabólica, certo? Ele quer saber qual que são essas componentes da velocidade. Só que o gráfico está dado em pés, então tem que fazer tudo em pés. Tá? O que eu tenho de informação? Eu tenho que a y, né, uma parábola, y é igual a y0, que é dado. Então eu tenho vários pontos, valores diferentes para y. V0y vezes t, o V0y não é dado, certo? Eu também não sei a relação do t com cada ponto. Menos g vezes t² sobre 2. Então está aqui a equação do movimento retilíneo uniformemente variado na vertical. E na horizontal eu tenho aqui a posição x é igual a V0x, porque o x0 é 0, certo? Vezes t. Com esse sujeito aqui, eu posso substituir aqui em cima e obter a grande equação do gráfico. Eu tenho um gráfico que me relaciona y
e x. Qual que é a primeira atitude que eu tenho que tomar? Obter a equação que descreve esse gráfico. Tá? Então, aprendeu. Ok, eu tenho y0, eu tenho agora o x de cada ponto, tenho g, tenho y. Então, tudo que eu preciso aqui para achar essas duas incógnitas são de dois pontos. Eu vou usar esse ponto e vou usar esse ponto, certo? Então, substituindo aqui, eu tenho em y8, né, x igual a 8, que é esse ponto aqui. Aqui é 8 e aqui é 16, certo? Em x8 menos y em x igual a 8 menos y0, que é essa distância aqui, que é igual a 4, ok? Vai ser igual a v0y dividido por v0x vezes 8, que é o valor do x, menos g vezes 8 ao quadrado, que é o valor do x, ao quadrado, dividido por 2 vezes 0x². Ok? Então, essa é a equação 1. E no ponto 16, eu tenho a equação 2. O que eu faço agora? Eu multiplico essa equação por 2, para esse termo ficar igual a esse termo, e faço a equação de baixo menos a equação de cima. Vai zerar esse cara aqui. Aqui vai sobrar 2. Na verdade, eu fiz a de cima menos a de baixo, né? Vai sobrar um 2 aqui desse lado, porque eu multipliquei por 2, vai ficar 8 menos 6, 2. Aqui eu vou ficar com, multipliquei por 2, né? Então aqui 16 ao quadrado, ele é igual a 4 vezes 8 ao quadrado. Então ficou aqui 4 menos 2 sobre esse 2 aqui. E agora eu posso isolar o v0x. O v0x está isolado aqui, ó. É igual a g, 8 ao quadrado sobre 2. G em pés por segundo ao quadrado é 10 vezes 10 sobre 3, que é aproximadamente 32. E 8 ao quadrado sobre 2 é 32. Meu Deus, tira a raiz da 32. É muito 32, é muita coincidência. E 32 a gente acabou de ver que é 10 em metros por segundo. Então isso aqui é pés por segundo. Putz, é muito fácil essas contas. Quem precisa de calculadora com contas tão fáceis como essa? Tá, agora eu tenho V0x. O que eu faço? Bem, uma maneira inteligente, bem inteligente mesmo, tem um aluno que fez isso, você pega a equação da velocidade, ok? Substitui a posição dentro da equação da velocidade aqui. Você vai ter a velocidade em função da posição. Isso a gente já fez em sala, a gente faz isso quando deduz, está discutindo a parábola. Legal é o seguinte, no ponto mais alto da parábola, que eu não sei onde é que está esse ponto, a velocidade é zero em y. Isso quer dizer que eu consigo relacionar esse valor de x, que é o xm, né, que é o x que é a velocidade em y vai ser zero, com a velocidade em y inicial e velocidade em x inicial. Fantástico! A gente usou essa equação aqui para obter o alcance, lembra do movimento parabólico, né? do movimento do projétil. Substituindo, então, a gente sabe que em pés V0x é 32. Eu venho aqui, substituo G, que é 32, em pés por segundo ao quadrado. Xm é 20 pés, dividido por 32. Meu Deus do céu, muito fácil. Ó. V0y é 6 metros por segundo, porque agora eu posso transformar esses pés por segundo. Aqui multiplico por 3 décimos, volta a ser metros por segundo. Então a resposta está aqui, 6 e 10, certo? Ou 32 e 20. Tem uma maneira mais inteligente de fazer isso? Tem sim. Meu aluno fez isso, pô, tô muito orgulhoso, cara. Pega essa equação aqui, ó. Pega essa equação aqui e substitui aqui, ó, no lugar desse cara. Daí você vai ter uma equação que só vai depender de V0x, que, putz, sai rapidinho. Com um único ponto, meu, você vai conseguir, porque o outro ponto de x vai ser o x máximo. Meu, lindo isso, lindo. Esse meu aluno teria tirado 10 se não tivesse usado o g errado. Acontece, né? Acontece.